Vocês estão... Eu tô de neném novo, tudo novo lá em casa, a casa tá ficando nova. Todo mundo animadíssimo, gente? Sim? Então, pessoal, eu sou a professora Flávia Rita. Aqui eu acho que eu conheço a maioria, mas alguns não. Vou trabalhar com vocês a correção de exercícios mais avançados da Fundação Carlos Chagas. Flávia, onde a gente encontra exercícios mais avançados? Geralmente são os exercícios de fiscal da FCC, são mais difíceis. Salários mais altos, gente, maior nível de dificuldade. Você vai querer ganhar 10, 12 e fazer uma prova mais ou menos. Não é isso? Então tem que ser uma prova mais puxada mesmo. O aluno tem que ter essa noção. Salário maior, prova mais difícil, não tem jeito, né? Bom, então, Flávia, o que você acha desse perfil de prova? O perfil é básico, por mais que o aluno fale assim, não acho, eu não acho, caem as mesmas coisas. Quando você vai olhar para a prova, ela tem concordância, ela tem ortografia, ela tem pontuação, ela tem valor, carga semântica de forma verbal, ela traz os mesmos conteúdos que a FCC privilegia em outras provas. Com uma diferença, né? As provas de fiscal, elas são um pouco mais prolixas. Então, você tem um perfil muito próximo aí do que vocês encontram no CESP, quando vocês têm que trabalhar com item. Então, é assim, ó, a cada 5 alternativas, você tem que ler 5 itens. Aí ela fala assim, ó, no trecho, a palavra tal pode ser substituída por tal. Isso agrava uma coisa para vocês, o tempo de prova. Eu acho que a pior coisa nesse perfil aqui não é tanto o perfil de questões, conteúdo é o mesmo. Vocês vão ver que corrigindo, vocês vão dar conta tranquilamente. A questão é como administrar o tempo. Como que você faz para poder fazer uma boa prova em menos tempo? Flávia, o que é ideal aqui? Você tem que gastar 1h10, 1h20 para fazer 30 questões. Então, assim, faz 10 questões em 1 hora, não vai conseguir fazer a prova toda. Tem que treinar um pouco. Então, entre 1h10 e 1h20 é o tempo razoável para se fazer em 30 questões. Ok? Perfeitinho? Então, hoje nós vamos corrigir 40, vocês vão ver que dá tranquilo. Bom, para a FCC, nas questões de texto, nós vamos usar uma coisa que chama seleção vocabular. Se você quiser fazer de outra maneira, você vai gastar mais tempo e vai errar. Então, quando a gente pensar em seleção vocabular para a FCC, o que a gente quer? A gente quer pegar algumas palavras, principalmente o que a gente chama de tema no texto e o que a gente chama de opinião. Além disso, marcar conectores. Então, a gente vai fazer essa marcaçãozinha no texto. Depois que a gente marcar isso no texto, a gente vai fazer esse mesmo tipo de marcação nas alternativas. Lembrem-se de que a parte mais difícil da FCC é texto, é o que o aluno mais erra, por incrível que pareça. Só que olha o que acontece, a FCC, ela privilegia texto na prova. 40% das questões são de texto. Então, se você não estiver preparado para lidar com esse perfil, vai errar muita coisa. Flávia, como que ela organiza? Ela cobra questão de teoria de texto? Perguntando assim, se o texto é descritivo, narrativo, injuntivo? Não. Ela cobra figura de linguagem? Não, ela não cobra nenhuma teoria. Ela apenas vai te perguntar se o texto está certo ou se está o quê? Errado. Pertence ou não pertence. Esse é o problema. Para questões da FCC, você só vai poder usar uma teoria. Você tem isso aqui, ó. Se a alternativa extrapolar, limitar, contradizer, não abordar o tema, e é comum isso aqui, vocês vão ver, e for parcial. Então, quando a gente pensar em texto para a FCC, a gente vai ter que eliminar a alternativa que extrapolar, limitar, contradizer, não abordar o tema ou for parcial em relação ao texto, beleza? Essas alternativas parciais, a FCC às vezes coloca uma coisa que é bem interessante. Ela coloca o que a gente chama de opinião do elaborador. Toda vez que houver uma opinião do elaborador da prova, a alternativa também deve ser considerada o quê? Errada, não é isso? Então, não pode haver uma opinião do elaborador. Então, aqui, ó, não pode haver opinião do elaborador da prova.
Bom, as relações de sentido que ela mais privilegia quando a gente vai marcar conectores, vocês vão ver que são as relações de concessão, que ela vai chamar de ressalva, né? E as relações de causa e consequência. Então, basicamente, isso aqui o aluno tem que prestar bastante atenção. Causa e consequência e concessão. São as coisas que ela mais privilegia, beleza? Bom, então de texto, teoria para FCC, só existe isso. 40% da sua prova vai ser de texto e você vai ter que fazer por seleção vocabular. Outra estratégia, infelizmente, não vai funcionar para esta organizadora. Flávia, você não sugere que eu leia as questões primeiro para depois fazer? Não, para FCC não adianta, você vai perder tempo. Ah, mas o texto é longo. Não adianta, você vai perder tempo. Aqui é ler o texto uma vez, fazendo a seleção vocabular e depois voltar ao texto. Com uma vantagem, provas mais longas, ela coloca a indicação de linha. Mas geralmente quando há indicação de linha, são questões de texto mesmo ou de gramática? Gramática, então também não adianta muito, tá? Então anotaram mais ou menos aqui? Então vamos ao texto. Nós vamos ler. Vocês têm que ver o que vocês marcaram, se foi mais ou menos a mesma coisa, né? Flávia, a gente grifa o texto todo. Se você olhar para o meu, ó, eu grifei quase o quê, gente? Nada. Vocês conseguem ver aqui de vermelhinho? Quase nada. Aluno que grifa o texto todo, ele tem pouca capacidade de síntese. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ficar perdido. Então não é assim, a gente grifa o mínimo possível. Basicamente, se atenda a tema, opinião e marcação de conectores. É só isso, tá? Ah, vou grifar o que eu não entendi. E aí, quando você grifar, você vai entender? Não, então deixa isso para lá. Palavra que eu não conheço, não. Isso vai fazer com que você tenha um texto muito marcado e pouca expressão para avaliar as questões, elaborar uma resposta para as questões, beleza? Então, todo mundo lá, página 1 do seu material. Todo mundo junto? Considere o texto abaixo para responder as questões de números 1 a 10. Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferível capitular a perder não só a liberdade como a vida, no verão de 1520, o rei asteca Montezuma, prisioneiro dos espanhóis, concordou em entregar Hernán Cortés o vasto tesouro que seu pai, não sei como é que lê isso aqui, reunira com tanto esforço e em jurar lealdade ao rei da Espanha, aquele monarca distante e invisível, cujo poder Cortés representava. Bom, então você já percebeu que o texto tem uma abordagem qual, gente? Narrativa, não é isso? O que você vai marcar aqui? Os nomes, beleza? Os nomes dos caras, então você sabe que é o rei asteca Montezuma, marcou esse cara aí. O que ele fez? Ele entregou o quê? O tesouro. Então, concordou em entregar. Todo mundo consegue ver que essa expressão é o fato que está nesse trecho todo. Então, concordou em integrar. Beleza? O que mais que ele fez? Jurar lealdade. Você consegue ver que ele concordou em integrar e em jurar o quê? Lealdade. Não é isso? Ao rei da Espanha. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui que você tem de informação nesse trecho todo. É o que você vai marcar, tá? Depois você tem assim, ó. Comentando a cerimônia, o cronista espanhol Fernando de Oviedo, agora vocês estão percebendo o seguinte, o cara está falando sobre o fato de cima. Vocês conseguem perceber isso? É como se fosse uma outra parte do texto, não é isso? Então, comentando a cerimônia, o cronista espanhol Fernando de Oviedo relata que Montezuma chorou o tempo todo e, apontando a diferença entre o encargo que é aceito voluntariamente por uma pessoa livre e esse aí é o encargo, não é isso? E o que é aceito pesarosamente executado por alguém acorrentado. Oviedo cita o poeta romano Marcos Varro. O que é entregue à força não é serviço, mas expoliação. Bom, você está vendo um juízo de valor, uma opinião. O fato de ele ter chorado o tempo todo mostra que ele fez isso voluntariamente ou não voluntariamente? Não voluntariamente. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Sim ou não?
Então, o que acontece? O cronista, ele mostra que esse fato não foi tão espontâneo. Ele concordou em entregar. Mas, aparentemente, parece que ele queria entregar ou não queria entregar? Não queria. Perfeito? Depois, segundo todos os testemunhos, o tesouro real asteca era magnífico e, ao ser reunido diante dos espanhóis, formou 3 grandes pilhas de ouro compostas, em grande parte, de utensílios requintados, que sugeriam sofisticadas cerimônias sociais, colares intrincados, braceletes, cetros e leques decorados com penas multicoloridas, pedras preciosas, pérolas, pássaros e flores cuidadosamente cinzelados. Essas peças, segundo o próprio Cortés, além de seu valor, eram tais e tão maravilhosas que, consideradas por sua novidade e estranheza, não tinham preço. Nem é de acreditar que algum entre todos os príncipes do mundo de que se tem notícia pudesse tê-las tais e de tal qualidade. Esse lá está se referindo a quem, gente? As peças, não é isso? E de tais qualidades. Bom, o que você tem nesse trecho todo? O tesouro era um tesouro exótico, né? Esse trecho todo ele está te mostrando isso, que era um tesouro peculiar, era um tesouro diferente. Todo mundo consegue perceber isso? Então você tem isso aí tudo nesse trecho, que você vai pegando a ideia base de cada pedaço, porque nós vamos fazer por seleção vocabular, que é por eliminação basicamente. E aí você vai precisar dessas palavras, tá? Montezuma pretendia que o tesouro fosse um tributo de sua corte ao rei espanhol. Mas os soldados de Cortés exigiram que o tesouro fosse tratado como butim e que cada um deles recebesse uma parte do ouro. Feita a partilha entre o rei da Espanha, o próprio Cortés e tantos outros envolvidos, chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso, uma soma tão insignificante diante de suas expectativas que, no fim, muitos se recusaram a aceitá-la. Então, o que acontece, gente? O que ele pretendia? Que fosse o quê? Mas que tipo de tributo? O que seria isso? A palavra tributo deve ser entendida de que maneira? Um pagamento, uma oferta, não é isso? Só que aí o que o cara fez? Os soldados exigiram que fosse o quê? Dividido. E quando eles dividiram, essa quantia se tornou insignificante, não é isso? Então, no montante, você vai ver que um tesouro que era enorme, exótico, cheio de peças raras, se tornou o quê? Insignificante para aquilo que eles se propuseram a fazer, que era dividi-lo. Então, mais isso. Cedendo à vontade de seus homens. Então, cedendo aí, quer dizer que ele cedeu, não é isso? Não é, gente? Cortés ordenou aos afamados ourives de Tananã que convertessem os preciosos objetos de Montezuma em lingotes, em que se estamparam as armas reais. Os ourives levaram 3 dias para realizar a tarefa. Aí, beleza, então eles dividiram o que, gente? O tesouro, não foi isso? Aí depois, hoje, os visitantes do Museu do Ouro de Santa Fé de Bogotá podem ler, gravados na pedra sobre a porta, os seguintes versos dirigidos por um poeta asteca aos conquistadores espanhóis. Maravilho-me de vossa cegueira e loucura, que desfazeis as joias bem lavradas para fazer delas vigotes. Então, basicamente, o que ele falou? Oi? Que eles foram burros, não é isso? O tesouro era um tesouro exótico e eles transformaram em nada. Em basicamente um insignificante ouro. Conseguiram entender isso aqui? É o que está na pauta do museu. Flávia, mas esses textos são muito chatos. Gente, realmente, isso aí não tem nem o que falar. São textos cujos temas nem te interessam. Então, isso aí também dificulta um pouco, não dificulta? Por outro lado, como são temas mais aleatórios, você não tem concepções prévias sobre ele, conhecimento. Isso ajuda a fazer uma interpretação mais limitada dentro do texto. Se o aluno for um aluno qual? Metódico, né? Que faz leitura e interpretação. Se ele fizer inferenciação, ele corre risco de errar mais, né? Então, tem lá assim, ó, no texto, o autor. Nós vamos excluir alternativas por palavras. Ninguém vai tentar interpretar tudo, não. Nós vamos pegar uma palavra da alternativa que faz com que ela esteja o quê? Errada. É isso que a gente vai fazer. Atribui a diferença de cultura à capitulação de Montezuma ao soberano espanhol. Figura de contornos fantasmagóricos ao olhar do rei asteca.
Então, primeira coisa, contornos fantasmagóricos, tem isso no texto? Tem ou não? Não, isso extrapola, não é isso? E outra coisa, diferença de cultura, fala? Não. Ah, mas existe, Flávia, porque um era tesouro exótico, indígena e outro, mas não fala, tá certo? Então, esse contornos, você vai fazer seleção lexical mesmo. Contornos fantasmagóricos, não tem, simplesmente não tem. A diferença de cultura também não é citada no texto. Agora, eu prefiro o contorno fantasmagórico, vou te explicar por quê. Porque a diferença de cultura no texto, ela pode ser uma mensagem subliminar. Por exemplo, até o valor que o rei espanhol deu ao tesouro é diferente do valor o que atribuído por historiadores. Então, existe uma diferença de cultura, não é isso? Só que ela não é atribuída à capitulação de Montezuma ao soberano o quê? Espanhol. Uma diferença cultural existe mesmo. Existe ou não existe? Um é exótico, o outro não, né? Um está preocupado com arma, o outro não. Então, esse contorno fantasmagórico aqui você pode eliminar. Evidencia que homens se dedicam às armas, como o poderoso Cortés, por força do próprio ofício, não manifestam sensibilidade para as formas artísticas. Ó, não fala isso. Não manifestam o quê? Sensibilidade. Fala isso? Fala ou não? Não. Flávia, então, onde é que eu vou tirar aqui? Que homens que se dedicam às armas não manifestam o quê? Sensibilidade. Então, você pode marcar isso. Homens que se dedicam às armas não manifestam sensibilidade. Flávia, mas no texto ele está falando que os soldados quiseram parte do tesouro, não é isso? É, mas os soldados quiseram porque eles queriam o quê, gente? Dinheiro, ouro, não é isso? Não é porque eles não valorizavam as artes, é porque eles queriam dinheiro, não é isso? Basicamente é isso aqui. O Cortés, na verdade, se maravilhou com as peças, mas os soldados não. Os soldados, eles se interessavam em partilhar o tesouro entre eles. Não é isso que aconteceu? Então, os homens que se dedicavam às armas seriam os soldados. Isso. E o como Cortés também se pode cortar, né? Assim como o poderoso Cortés, está fora. Então, aqui, ó. Disserta sobre a apreciação da matéria-prima de tesouros em distintas sociedades. O texto está falando disso, gente? Distintas sociedades? Não, ele está falando de um caso específico. A gente está só tomando uma palavra, porque quando a questão está mais difícil, assim fica mais fácil, tá? Você seleciona uma coisa que faz a alternativa estar o quê? Errada. Pensa nisso. Flávia, esse texto é narrativo, não é o quê? Dissertativo. Perfeito. Agora vamos pensar, isso aí não é o seu referencial. Vou te falar por quê. Porque a FCC não cobra esse tipo de questão. Então, quando ela fala disserta, ela podia não estar usando a palavra em sentido literal. Podia estar usando disserta no sentido de quê? Fala. Né? Então, o que você vai considerar errado? Distintas sociedades. Circunscrevendo seus comentários ao século XVI. O problema é distintas sociedades. Ele narra um caso específico. Não é um caso específico? Não é, gente? Relata e comenta um episódio histórico. Tá vendo? Um episódio, não é um caso específico, não é? Que torna clara a ideia de que produções culturais e ações humanas não têm valor absoluto. Quando ele fala que não tem valor absoluto, ele está querendo dizer exatamente que tem valores o quê? Diferentes. Enquanto o tesouro para uns valia muita coisa, para outras não tem um valor absoluto. Ou seja, podia ser dividido em valores monetários para inúmeras pessoas. Flávia, aí é que tá, eu nem entendi o que estava o quê? Falando, mas não é para você entender, é para você eliminar as outras por seleção vocabular. Então vamos lá, relata e comenta um episódio histórico. Isso tem? Tem. Torna clara a ideia de que produções culturais e ações humanas não têm valor absoluto. No texto existem produções culturais, não fala dos indígenas, por exemplo, que a gente vai chamar de cultura. Ações humanas não têm valor absoluto. Existem ações humanas diferentes em relação ao próprio tesouro? Sim ou não? Sim. Um entrega o tesouro sofrendo, não é isso? Não é, gente? O outro valoriza o tesouro, o aprecia, né? E os soldados querem apenas transformá-lo em
dinheiro, não é isso? Então você tem ações diferentes. Mas faz assim, ó, deixa de molho. O ideal é deixar de molho. Você tem que achar alguma coisa que elimine a alternativa, aí não tem. Então aqui, ó, toma o caráter mercenário do colonizador como causa de seu olhar apurado, responsável, em última instância, pela sofisticação dos artífices em metais preciosos. Nós estamos com um problema. Olha aqui, responsável pela sofisticação, não é isso? É o contrário. O tesouro ele tinha mais valor antes da intervenção de quem? Do colonizador. Vocês conseguem perceber isso? Ele era uma obra de arte quando ele não teve a intervenção de quem? Do colonizador. Dá para entender isso? Então, o colonizador é a Espanha. A Espanha, na verdade, ela reduz o tesouro a quê? A ouro, a nada. Não é isso? Sim? Dá para pensar nisso? Agora, sempre pensar assim, ó, sofisticação dos artífices. Isso dava para eliminar. Dava ou não dava? Por quê? Porque no texto, na verdade, primeiro que ele não fala que o colonizador tem artífices o quê? Sofisticados. Ele fala que mandou o ourives ir lá e fazer o quê com o tesouro? Dividir em ouro. Foi ou não foi? Derreter e fazer ouro, barrinho. Não é isso que ele fez? Então, a gente vai marcar qual letra? D de dado. Ô, gente, isso é experiência. Na verdade, o que o aluno tem que entender na FCC é que não há a menor chance dele tentar fazer lendo tudo, lendo as alternativas. O que você precisa é encontrar termos dentro das alternativas que estejam em dissonância com o texto para poder eliminá-la. É isso que o aluno precisa de fazer. Vocês vão ver, a gente vai fazer um monte, vocês vão entender, tá? Principalmente nas questões de 1, 2 e 3, que são as mais chatinhas, né? Tem que fazer isso. Bom, aí eu tenho lá assim, ó. Esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferível capitular a perder não só a liberdade como a vida, no verão de 1520, o rei asteca Montezuma, prisioneiro dos espanhóis, concordou em entregar a Cortés o vasto tesouro que seu pai, Tananã, reunira com tanto esforço e em jurar lealdade ao rei da Espanha, aquele monarca distante e invisível, cujo poder Cortés representava. Sobre o fragmento acima, em seu contexto, é correto afirmar. De uma maneira geral, vocês perceberam que a FCC só pede o quê? Acerta, não é isso? De uma maneira geral, é isso que ela quer. As orações iniciais, linhas 1 a 3 da transcrição acima, constituem sequência que vai do acontecimento mais determinante para o menos determinante da ação de concordar. Bom, na verdade é o seguinte, as primeiras orações, elas estão mostrando a causa, vocês conseguem perceber? Não é isso? Então aqui, ó, esgotado por sucessivas batalhas, convencido da inutilidade de seguir lutando e tendo decidido ser preferível capitular a perder não só a liberdade como a vida, ele decide o quê? Entregar. Todo mundo consegue perceber? Então, olha aqui. Ó. As ações constituem uma sequência que vai do acontecimento mais determinante para o menos. Seria o contrário. Por quê? Porque o último acontecimento é perder a vida. Concordam comigo? Então, perder a vida não seria o argumento mais elevado? Conseguem perceber isso? Então, aqui está numa ordem decrescente. Ele coloca do menos para o mais. Perder a vida é mais grave do que, por exemplo, as sucessivas batalhas. Dá para entender? Sim? Então, a letra A, onde é que você eliminou? Vai do acontecimento mais determinante para o menos. É o contrário, é do menos para o mais. Como eu percebo isso, Flávia? Perder a vida é o último item. E perder a vida deve ser a sua instância o quê? Máxima, né? Deve ser o seu principal objetivo é se manter vivo, né? Não só e como introduzem os complementos verbais exigidos por ser preferível. Bom, estou com dois problemas. Primeiro que preferível não pede complemento o quê? Verbal. Concordam comigo? Preferível é nome. Pede complemento o quê? Nominal. É ou não é? E o que preferível pede como regência? Uma coisa é preferível
a outra. Então, não só e como apenas coordena os complementos, dá uma ideia de adição. Então, não só e como apenas coordena os complementos, sugere uma ideia de o que, gente? Adição. Preferível é um nome. Todo mundo consegue ver isso? Não é um adjetivo? Pede um complemento que nominal. Essa, por exemplo, eu nem voltei ao texto. Poderia voltar, mas precisa? Não, preferível é nome, ser preferível uma coisa à outra. Beleza? As formas verbais, tendo decidido e concordou, expressam ações concomitantes. O que é ações concomitantes? Que acontecem ao mesmo que tempo, não é isso? Bom, o que você está percebendo aqui? Primeiro o que, gente? Primeiro ele decidiu, depois o que? Concordou, não é isso? Então as ações, elas não são concomitantes, elas são sucessivas. Quem fez todas as provas percebeu que nesse perfil de prova a FCC adora perguntar isso. Se as ações são sucessivas, concomitantes, que isso tem a ver com o entendimento da cronologia do texto. Então, primeiro ele decidiu e depois ele o que? Concordou em entregar, beleza? Depois, em perder não só a liberdade, o elemento destacado tem valor e função dos notados na frase. Estava só, mas bastante tranquilo. O elemento é não só. Não só dá uma ideia de quê, gente? Adição. E o mas? Oposição, ressalva. Então, o que você tem grifado? Não só e o outro elemento, qual que é? Mas, não é isso? Então, grifa aí o não só e o mas. Dá uma ideia de quê, gente? O primeiro dá uma ideia de adição e o segundo, ressalva, adversidade, oposição. Mas o só aqui, ele está dando ideia de adição, né? Esse só aqui não dá uma ideia de ressalva, é de adição mesmo. O segundo de estar sozinho, é isso? E o só está sozinho, o segundo. Então, não só da primeira adição está só, esse só é de o quê? Sozinho, não é isso? Outra coisa, de verbo. Dá para pensar nisso aqui, gente? Sim? Então, você pensar no primeiro só aí. Não só é não apenas, não somente, não é isso? Adição. E o segundo, estava só, mas bastante tranquila, estava o quê, gente? Sozinho, né? Outro só. E o mas aí uma ressalva. Em tanto esforço está expresso um juízo de valor. O que é juízo de valor, gente? Opinião do locutor, não é isso? Em que palavra que tá marcando aí a opinião do locutor? É mais no tanto do que no esforço, não é isso? Né? Então, a ideia de quantidade, a ideia de visualizar uma quantidade, isso daqui é um juízo de valor, beleza? Então, por exemplo, assim, ó, quando você fala assim, ela se esforçou muito. Bom, o muito não é relativo, não depende de quem está fazendo a análise? Sim ou não? Sim. Então, isso é o que a gente chama de juízo de valor. Que palavras que dão juízo de valor, gente? Advérbios com carga semântica, que é esse caso aqui. Adjetivos, não é isso? Alguns verbos com carga semântica. Então, quando você pensar assim, ó, juízo de valor é a modelização do discurso, é a opinião do locutor. Então, isso aqui é a opinião do locutor. Então, basicamente, o que você tem? Adjetivos, advérbios com carga semântica, o que mais? Verbos com carga semântica. Isso aqui dá a opinião do locutor, tá? Então, são recursos modelizadores. Então, se eu falasse assim, ó.
se eu falasse assim, ó, as maravilhosas ações do governo, ou nem precisa de tanto, eu não preciso falar maravilhosas. Eu posso falar as inovadoras ações do governo, não posso? Em vez de maravilhosas. Então, isso daqui, ó, atribui carga semântica, não é isso? Então, eu falo assim, ó, advérbio, infelizmente, o caso não foi resolvido. Isso é um advérbio com carga o quê? Semântica. Beleza? E verbos com carga semântica, eu falo assim, ó, ela se superou ao formular tal teoria. Quando eu falo ela se superou, é diferente de ela formulou uma teoria, por exemplo. Quando eu falo ela se superou, você consegue ver que aqui eu dou uma opinião? Dou uma carga semântica positiva, não é isso? Quer dizer que a teoria foi boa ou foi ruim? Foi boa, não é? Então, alguns verbos, eles têm carga semântica. Alguns advérbios têm carga semântica. O adjetivo, de uma maneira geral, sempre tem, beleza? Então, advérbio de modo, de intensidade, são os que mais costumam ter carga semântica. Não, carga semântica quer dizer isso aqui, ó, a opinião de quem? Do locutor. Quer dizer, ter um sentido do locutor. Porque uma coisa é eu dizer assim, ó, o caso não foi resolvido. E outra coisa é eu dizer, infelizmente, o caso que não foi resolvido. Ou se eu falasse assim, o caso foi bem resolvido. Não é isso? Então, esse bem, esse infelizmente, eles retratam a opinião do locutor, que é diferente. Se eu falasse assim, ó, o caso foi resolvido, eu não tenho opinião alguma do locutor. Agora, se eu coloco assim, ó, o caso foi bem resolvido, isso aqui já mostra uma opinião. Não mostra? Sim ou não? Né? Então, isso daqui, ó, já está expressando uma opinião do locutor. Essas opiniões, elas não vêm muito explícitas, não. Não vêm assim, eu acho, de acordo com a minha opinião e meu ponto de vista. Não vem. Elas vêm exatamente com esses modalizadores, que são essas categorias gramaticais aqui. Basicamente, adjetivos, advérbios com carga semântica e verbos com carga o quê? Semântica. Beleza? Vou deixar mais para o pessoal anotar. Eles já falaram que eu estou gordinha, eles não estão querendo me ver, Vitor. Só depois que eu emagreci. Fiquei tão triste, nem desfilei. Flávia, esse bem aqui, ó, o caso foi bem resolvido. Você acha que ele foi... Não, na intensidade aqui não, né? Ele foi resolvido de forma o quê? Adequada, perfeita. Esse é modo. Flávia, mas eu pensei assim, o caso foi bem resolvido, foi resolvido mesmo. Bom, aí seria um advérbio de afirmação. Também não seria de o quê? Intensidade. Intensidade aqui não tem jeito não, concorda? Porque o contexto não é intensificável. O que a gente intensifica, basicamente, é advérbio ou adjetivo. Acordou bem cedo, cedíssimo. Ela é bem bonita, muito bonita, belíssima. Então, intensidade só é aceita em adjetivo ou advérbio, que eu não tenho. Né? Isso aqui eu estou modificando é verbo, não é, gente? Resolvendo é verbo? Então, aqui não tem jeito de ser intensidade, não. Tudo vai ser conhecimento acumulado. Por exemplo, se eu pensasse que ele era um advérbio de intensidade, eu, como sei que na teoria isso não é possível, não ia errar. Intensidade é só para adjetivo ou o quê? Advérbio, porque corresponde ao sufixo íssimo, ílimo e érrimo. Então, quando você fala assim, acordei bem cedo, cedíssimo. Exercício muito fácil, o que que é? Facílimo. A intensidade corresponde ao sufixo superlativo. Já pensaram nisso? Não? Mas é. É um sufixo superlativo. Vamos lá? Todo mundo bem ainda? Então, agora você fez isso aí de juízo de valor, que é bem comum em provas da FCC. Resolvidíssimo. Você poderia fazer resolvidíssimo, se a palavra resolvido estivesse sendo usada como que? Adjetivo. Ele é um rapaz resolvidíssimo. Pode ou não pode? É um rapaz bem resolvido, muito resolvido, é isso mesmo. Aí poderia. Agora, foi resolvido não, porque você sabe que aquilo ali é uma passiva. Não sabe?
Aí não pode. Bom, questão 3. No contexto do primeiro parágrafo, é aceitável, por resguardar o sentido original, a substituição de comentando por mesmo ao comentar. Sim ou não, gente? Não. O tempo todo por intermitentemente. É a mesma coisa? O que é intermitente? Intervalos iguais, não é isso? Intermitente com intervalos iguais. Vai, para, vai, para, vai, para. Movimento intermitente é o contrário, é com intervalos iguais. Ele é sem parar, mas ele tem intervalo, né? O tempo todo é diferente, não tem intervalo. Concorda comigo? Então a ideia de intermitente é com intervalos iguais. Voluntariamente por obstinadamente. Esses nem pensaram, concorda comigo? Ou por aquilo. Bom, se o menino ficou decorando demais, ele falou assim, eu achei. Não, não achou não, porque lendo o texto eu te mostrei que não era. Lembram ou não? Você tinha que ter percebido lá. É o encargo. Viram ou não? Agora, se o aluno, na hora de voltar ao texto, não leu a frase toda, ele talvez pode ter conseguido colocar o, né? Tinha que ler a frase toda. Gente, para fazer qualquer referência de texto, a gente volta de um ponto ao outro. Não pode pegar a frase pela metade, não. Combinado? Sim? Então, esse O era um encargo. Todo mundo consegue ver? Acorrentado pode ser subjugado? E o que é acorrentado? Então, subjugado é dominado. E acorrentado quer dizer o quê? Dominado, preso, em sentido figurado. Não é isso? Então, a pessoa que está acorrentada, ela está o quê? Subjugada, presa às suas concepções. Beleza? Flávia, na A, uma é temporal e a outra é concessiva. Ó, o problema é que as duas têm tempo. Comentando e ao comentar, elas têm tempo. Ele acrescentou a concessão, que é o mesmo, né? Então, mesmo ao comentar, ele acrescentou a concessão, que é o mesmo aí. Que ao comentar, ele dá uma ideia de tempo também, né? Outra coisa, porque muita gente que erra essa questão marca B, não é isso? Deixa eu te dar uma outra dica da B. Ainda que você tivesse visto assim, ó, intermitentemente, é o tempo todo, vocês não perceberam um detalhe que eu acho que era legal. Intermitentemente, ele colocou um advérbio, vocês viram? Né? E no texto, vê se dá para você colocar o advérbio na linha 11. Dá para você colocar intermitente, mas intermitentemente não dá não. Você pode colocar assim, ó, Montezuma chorou intermitentemente. Você acha que ele chorou o quê? Sem parar. Entendi. Não, então não tem jeito. Só que não é isso, né? Porque vocês pensaram sem parar, né? Na verdade, intermitentemente com intervalos iguais, né? Essa 3 aqui, a maioria que erra marca B. Não tem nem jeito. Se vocês pensaram isso, vocês erraram. Vocês interpretaram a palavra como? De modo equivocado, né? Beleza até aqui? Então, a resposta qual que é, gente? No início do parágrafo 2, o segmento que corresponde a uma circunstância de tempo é. Olha o que acontece. Segundo todos os testemunhos, isso aqui dá uma ideia de conformidade, não é? Todo mundo consegue ver? O tesouro real asteca era magnífico, não dá ideia de nada. Mas não dá carga semântica nenhuma. Ao ser reunido diante dos espanhóis, não é ao mais infinitivo? Isso dá uma ideia de o quê? Tempo. Então, isso aí é carga semântica de infinitivo. Vou colocar ali para você. Formou três grandes pilhas de ouro. Não dá ideia de nada, não tem conexão, não tem nada. Que sugeriam sofisticadas cerimônias sociais. Esse que é um pronome relativo. Se você voltar lá no texto, você vai ver que ele é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, ele pode dar ideia de quê? Explicação ou o quê? Restrição. Só dá para dar essas duas ideias. A única coisa que você tinha que olhar era se tinha vírgula. Tem ou não? Tem vírgula. Dá uma ideia de o quê? Explicação. Só para você fazer certinho aí, você tinha que voltar ao texto e dar uma olhada se tinha ou não.
Então, olha o que acontece. Letra A, conformidade. Letra B, nada. Beleza? Letra C, tempo. Letra D, nada. E letra E, como é uma oração adjetiva, ela só pode dar ideia de explicação ou de restrição. Se ela só pode dar ideia de explicação ou restrição, nesse caso você tinha que olhar a pontuação. Não tem vírgula? Então, dava uma ideia de o quê? Explicação. Beleza? Então, vamos comigo só fazer uma coisa aqui, ó. Coloca assim para mim. Carga semântica de infinitivo. Isso aqui é um negócio que sempre cai. Você vai olhando na prova. Quando você já sabe mais ou menos decorado, fica mais fácil. Então, toda vez que você tem ao mais infinitivo, isso é um valor fixo. A mais infinitivo é um valor fixo. Ao mais infinitivo dá uma ideia de quê? Tempo. Geralmente você consegue até substituir por quando. A mais infinitivo dá uma ideia de condição. Tem valor de si, caso, não é isso? Para mais infinitivo dá uma ideia de quê? Finalidade. Por mais infinitivo dá uma ideia de causa. Então, por isso que eu te falei na questão anterior, que ele colocou assim, ó, mesmo ao comentar. O ao comentar era tempo, não é, gente? O problema foi o mesmo que ele acrescentou. Ele colocou uma relação a mais, que era a relação de concessão, tá? Então, toda vez que a gente tem isso aqui, ó, ao mais infinitivo, a gente tem uma relação de tempo. Então, eu falo assim, ó. Ao resolver o caso, vírgula, ficou tranquilo. Então, se eu falo, ao resolver o caso, o que eu tenho? Quando resolveu o caso. Então, eu falo assim, ó, a considerar o fato, tomará outra atitude. Então, se eu falasse assim, ó, a considerar o fato, tomará outra atitude. O que é isso? Se considerar o fato, caso considere o fato, tomará outra atitude. Não é isso? Esses daqui já são mais fáceis. Cuidado sempre com a grafia do afim, porque de vez em quando eles fazem uma pegadinha assim, né? Então, eu falo assim, ó, para resolver o caso, vírgula, voltou ao Brasil. Agora eu vou te falar um negócio aqui, para você não fazer bagunça e depois ainda falar que é o que te ensinei, né? Por ter outros objetivos, voltou ao país. Então, se eu falo assim, ó, por ter outros objetivos, voltou ao país, o que eu tenho? Porque tinha outros objetivos, já que tinha outros objetivos. Não é isso que a gente tem ali? É aqui, belezinha. Bom, aí, ainda você tem carga semântica de infinitivo, aí você vai e coloca isso aqui para mim, ó. Carga semântica de oração adjetiva, já para ficar aí. Primeira coisa, você sabe que a oração adjetiva ela vai ter pronome o quê, gente? Relativo. Então, identificá-la depende do seu conhecimento acerca de pronome relativo, não é isso? Só existem duas. Então, aqui, ó, com vírgula, o que é? É uma oração explicativa, então você vai ter carga semântica de explicação. E sem vírgula, o que vai ser? Aí você tem uma oração restritiva
E a sua ideia vai ser de restrição, que em prova de vez em quando vem escrito assim, limitação, é a mesma coisa, não é, gente? Então, restrição, limitação, isso é a mesma coisa. Passaram bem o carnaval? Estudando, fazendo exercício? Também. Eu não passei. Agora, ano que vem não, ano que vem eu vou desfilar. Tem uma moça que desfilou, não sei em qual escola mais, mas foi até numa escola de São Paulo. Ela estava só com uma pintura corporal, assim. Aí meu marido falou, se você ficar com o corpo igual o dela, eu descer igual a ela. Falei, palhaço, pode parar. Falei, cuidado, meu filho, nunca se sabe, né? Existem drogas muito evoluídas no mercado. Não pode desprezar isso, não. Essas mulheres tomam bomba demais. Não tem condição, não. Tem umas que você fala assim, a mulher é toda dura. Como? Não tem jeito, não, mano. Só não faz mais nada, né? Fica só na academia. Passar no concurso também dá pra fazer isso, não dá? Você passar no concurso, sair 6 horas de serviço, você pode virar paniquete. Você malha de 6 às 10 todo dia. Tranquilo. Não, eu também não tenho muito ânimo, não. Até porque eu não gosto muito de academia. Mas o corpo delas eu gosto. Assim, se tivesse um jeito de tomar um negócio e ficar igual, eu tomava. Tranquilo. Beleza, até aqui, gente. Pode ir? Então, continuando, questão 5. E aí, numa questão tipo A4, você ganha velocidade, se você sabe a resposta. Ganha ou não ganha? Né? Aí você vai fazendo outros. Afirma-se com correção que no segundo parágrafo do texto, essa daqui também dá para você fazer com uma certa velocidade, desde que você tenha domínio. Houve um deslize com relação ao padrão culto escrito, os testemunhos, pois testemunha é palavra usada somente no feminino. Primeiro, não houve deslize. Você consegue perceber isso? Não houve. Ah, Flávia, mas tem esse negócio que testemunha é usada só no feminino. Mas uma palavra é uma coisa, a outra é outra, né? Testemunha é quem o quê? Faz o testemunho, não é isso? Então, testemunho é masculino e testemunha é a pessoa. Então, testemunha realmente é um substantivo, como é que a gente chama? De sobrecomum. Criança, bebê, testemunha, não é isso? Só fica no feminino. Mas não houve deslize, porque na verdade você tem duas coisas o quê? Diferentes. Todo mundo consegue perceber? Testemunha é a pessoa. Testemunho é derivação regressiva do verbo testemunhar. Não é, gente? O testemunho. Não é o ato de testemunhar? Sim? Testemunho é uma derivação regressiva de testemunhar. Não é o ato de testemunhar? O testemunho de fulano. Não é isso? Houve deslize com relação ao padrão culto escrito formou, pois a única forma aceita como correta é formaram-se. Então, esse formou está concordando com quem? Não é o tesouro? Formou? Então, tem jeito de ser formaram-se? Não, então isso também está errado. Os 2 pontos introduzem citação direta do depoimento de uma testemunha. É isso? É isso, gente? Não. Flávia, eu posso analisar que formou é transitivo direto e pode estar tanto no singular quanto no plural? Não. Olha o que acontece. Primeiro que ele colocou um si, que antes não tinha. Você percebeu esse detalhe? Na linha 19. E segundo, singular ou plural, quem aceita isso é só qual banca, gente? O CESP. Né? Quando você fala assim, ó, pode fazer construções de passiva, com a partícula si com transitivo direto. Não é isso que você pensou? Que pode ser tanto singular quanto que plural. O CESP aceita isso aqui, ó. Resolveram-se os problemas. E aceita também isso aqui, ó. Resolveu-se os problemas. Isso aqui é só o CESP que aceita, só mesmo, tá? Para o CESP, podem os dois. No caso da FCC, se tivesse o si aqui, ó, só poderia ser resolveram-se o quê? Os problemas. Para a FCC, isso aqui estaria errado. Não é isso?
Agora, no texto, não é nem isso, nem é passiva. É o tesouro que formou. Beleza? Todo mundo consegue ver aí na linha 19? Volta lá para você ver. Mas o se aí, qual que é o sujeito aí do resolveram-se os problemas? Ó, sujeito de resolveram-se os problemas. Os problemas foram resolvidos. Isso aqui é um pós-passivo, né? Sujeito é os problemas. Por causa do se. Por causa do si. Se tivesse sem o se, seria eles, Se tivesse sem o si, seria eles, né? né? Mas aí seria outra coisa. Seria sujeito que indeterminado. Né? Agora, no texto, nem é esse caso. Concordam comigo? Nem é isso. Qual que é o sujeito lá no texto? O sujeito é assim, ó, o tesouro real asteca era magnífico. E ao ser reunido diante dos espanhóis, formou. O tesouro que formou. Beleza? Então, ali era... O CESP aceita os dois. Agora, FCC passa longe disso, gente. Aliás, não é FCC. Qualquer banca passa longe disso. Isso é uma observação que só vale para o CESP e o UNB. Beleza? E é uma observação bastante específica, que eu nem vou trabalhar aqui, porque seu objetivo é fazer qual? FCC nesse momento. Né? Bom, aí depois o que você tem? Todo mundo junto? Então a B estava errada, nem é o caso aqui, não é caso de voz passiva, você tem outra coisa, o sujeito lá era o tesouro. Aí você tinha assim, ó. Os dois pontos introduzem citação direta do depoimento de uma testemunha. Os dois pontos aqui introduzem enumeração. Não é enumeração? Beleza? A determinação de príncipes, algum entre todos os príncipes do mundo, de que se tem notícia. Grifa o que aí, para você entender melhor? Esse que aí, de que se tem notícia? De algum entre todos os príncipes do mundo. Não é de algum entre todos os príncipes? Esse aqui não é um pronome relativo? Sim ou não? É, não é? Se esse aqui é um pronome relativo, você está aqui, ó. Você tem uma oração como? Adjetiva. Tem ou não tem? E se você tem uma oração adjetiva, o que acontece? Sem vírgula, restrição. Tem vírgula? Não. Então inclui uma condição que restritiva. Olha que bonito. Só que às vezes o aluno leu e nem entendeu o que estava falando. Flávia, sabe o que eu pensei? Eu pensei condição. Não, a palavra condição só está aí para te enganar. Ele colocou assim, ó, condição restritiva, a palavra condição é assim, ó, inclui um sentido que restritivo. Não é isso que ele falou com você? É ou não é? Então já escrevi para ganhar um tempo aí, ó. O pronome as, em tê-las, remete a tão maravilhosas. Não, o que é o las? A gente fez na hora que estava lendo o texto. O que era? O que era? Peças. Vocês lembram disso? Na hora que estava lendo, eu perguntei para vocês. Então, a resposta da questão número 5 é a letra D de dado. Agora, pensa, ela já passeou por um monte de matéria, tipo oração adjetiva, reduzida de infinitivo. Só que, nesse perfil de prova da FCC, é mais fácil você identificar o conteúdo ou mais difícil? Mais difícil. É o que eu expliquei para vocês. Na verdade, não mudou nada. O jeito que ele escreve dificulta para o aluno identificar. Quando a gente está mais experimentado, a gente reconhece do mesmo jeito. Viu lá, restrição, o que eu estou caçando? Pronome o quê? Relativo, e vou olhar a pontuação, porque eu sei que só tem jeito de ser restrição sim. É ou não é? Belezinha, gente? Sim? Então, resposta à questão número 5, D de dado. Agora você está na 6. Bom, questões como a 6, elas vão requerer conhecimento de conector ou de outras estratégias de causa. Então, você vai assim primeiro. Pode-se entender corretamente como expressão de causa a seguinte passagem em seu contexto. Montezuma pretendia que o tesouro fosse um tributo de sua corte ao rei espanhol. Tem alguma coisa aqui que pode dar causa? Tem ou não? Não, nada, né? Chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso. Tem alguma coisa de causa? Nada. Nem é uma consequência, ele só dividiu, né? Não tem nem consequência não, porque você teria que ter um conector, né? Tão que, tanto que, nada. E vou te dar mais uma dica. Se falasse consequência, automaticamente você teria uma noção que de causa, não teria? Então que não. Bom,
chegava-se a 100 pesos para cada, isso não é consequência, né, gente? É como se fosse assim, ó, o que aconteceu mesmo, é o fato. Não tem consequência aqui não, você precisava de um conector, nem causa nem consequência. Não tem relação nenhuma. Aqui, ó, no fim, muitos se recusaram a aceitá-la. Também, não tem relação nem de causa, nem o quê? De consequência. Concorda comigo? De nada. Beleza? Ah, Flávia, eu pensei assim, ó, no fim dá uma ideia de tempo. Ô, gente, isso nem é oração, concorda? Isso é um advérbio. Então, não está dando ideia de nada. Mas aí ele coloca a frase o quê, gente? Toda. Não é isso? Basicamente, ele coloca a frase toda. Se você pegar esse pedaço aqui, ó, chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso, você tem aqui algum conector? Nesse pedaço, você tem? Não. Então, você vai olhar esse pedaço. Isso, aqui ó, se você tiver o tão que, é o que a gente está falando. Se você voltar lá no texto, se tiver o tão que não é um conector, aí você vai ter consequência. Mas nesse pedaço aqui você tem? Não, você não vai, você vai olhar aqui, ó. Só é para olhar nesse trecho. Não é nesse trecho aqui? Porque senão o que vocês fizeram? Vocês marcaram B de bola, pelo que vocês estão falando. É ou não é? Mas aí vocês, né, quem está querendo marcar B aqui, ó, vamos de novo. Flávia, onde eu vou olhar? No pedaço, não é isso? Sim ou não? Pedaço. Então, aqui, ó, pode-se entender corretamente como expressão de causa a seguinte passagem em seu contexto. Flávia, mas aí eu olhei o contexto do texto. Não, gente, está escrito em seu contexto. Seu é o do pedaço. É ou não é? Sim? Então, vamos lá. Montezuma pretendia que o tesouro fosse um tributo de sua corte ao rei espanhol. Tem conector? Não. Tem alguma relação expressa nessa frase? Não, nem de causa, nem de consequência, nem de nada, nesse pedaço. B, chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso. Bom, aqui, nesse trecho tem conector? Não. Ah, mas lá no texto tem tão que. Tá, tão que é conector de quê? Causa ou consequência? Consequência. E também não está aqui, está lá onde, gente? Está lá onde? No trecho. Né? Lá no texto, é outro trecho. Então, vamos de novo. No fim, muitos se recusaram a aceitá-la. Bom, não tem conector. Fim aí é advérbio, né? No final, em último momento, não é isso que está falando? Não tem oração nenhuma aqui. Cedendo à vontade de seus homens. Bom, você está vendo que tem o quê? Gerúndio. Gerúndio pode dar ideia de causa? Sim ou não? Pode. Aí entra a questão teórica de novo. Quais são as cargas semânticas possíveis para o gerúndio? Porque quem sabe isso vai fazer a questão melhor. Quem não sabe, vai agarrar. Então, você vai colocar assim, ó, carga semântica de gerúndio. Me fala aí. Quem sabe isso aqui? Um monte de gente sabe. Quais são as possibilidades? Causa, que mais? Tempo, que mais? Condição e mais um só. Modo, que é menos comum na FCC, mais comum numa banca tipo a FUMAC, Fundep, mas essas 4 aqui. Se você soubesse isso, facilitaria ou não sua vida? Facilitaria, porque você saberia que existe essa possibilidade. Não saberia? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, resolvendo os problemas. Pode ficar tranquilo. Então, se eu falo assim, ó, resolvendo os problemas, pode ficar tranquilo, basicamente eu estou falando o quê? Por que resolver os problemas, o quê? Pode ficar tranquilo. Não é isso? Porque resolveu. Vou te dar a diferença agora, mas você vai pensar o seguinte, a FCC de um monte de questão, ela cobra os dois juntos. Não precisa diferenciar tanto assim não. Então, olha aqui, isso daqui dá uma ideia de que causa. Dá para ver? Resolvendo os problemas, pode ficar tranquilo. Porque resolveu. Principalmente quando está antecipado, quando é a primeira oração. É muito comum ser causa. Bom, aí depois eu falo assim, ó.
chegando ao local da prova, verifique, sei lá, seus documentos. Até por causa desse verifique, ó, observe que não tem jeito de ser causa, concorda? Tem que ser assim, quando chegar ao local da prova, o quê? Verifique, não é? Sim ou não? Não, tem que verificar antes. Tem que verificar antes, verdade. Flávia, chega gente sem documento lá para fazer a prova? Pior que chega, gente. O tanto de gente que chega atrasado e perde a prova é uma coisa fora do normal. Esse trem sem lógica. Beleza aqui? Bom, condição. Vou colocar esse mesmo aqui, ó, só vou mudar o final, ó. Quer ver? Se eu colocar assim, ó, resolvendo os problemas, poderia ficar tranquilo. Então, se eu fizer assim, resolvendo os problemas poderia ficar tranquilo, o que eu vou ter, gente? Se resolvesse os problemas, poderia ficar tranquilo, né? Se resolvesse. Não é, gente? A diferença do causa lá de produção Flávia, onde é que está a diferença da causa e da condição? Se eu falo pode ficar tranquilo, não tem jeito de ser condição, porque já aconteceu. Concorda? Agora, se eu coloco assim, ó, poderia ficar tranquilo, não é uma hipótese, não é uma possibilidade? Aqui eu pus um imperativo, de modo que não possa ser isso também. Então, uma oração ela está relacionada ao quê? Ao outro. Sim? Bom, e modo? Ele saiu sorrindo do local. Você vai lá, ele saiu sorrindo, é o modo como ele o quê? Saiu. Bom, agora vamos aproveitar e desfazer a bagunça que vocês fizeram aí. Até aqui todo mundo entendeu? Sim? Se a pessoa falar causa lá na prova, FCC falou causa. Existem 3 coisas que você pode olhar. Só 3. E o resto não dá para olhar, tá bom? Primeira coisa que ela pode perguntar. Conector de causa, não é de consequência. Se ela falar causa, você tem que procurar conector de causa. Então, quais são os conectores de causa? Graças, dado, devido a. E eu já estou colocando esses aqui, ó. Graças é um que aparece muito, devido a, que ela não coloca os mais comuns, tipo porquê, não. Mas você pode colocar um porquê junto, um pois, já que, haja vista, aparece bem, uma vez que. Então, aqui, ó, eu posso ter conector de causa. É uma possibilidade, beleza? Bom, depois eu posso ter um caso que não é conector, que é a oração reduzida. A oração reduzida de causa, ela aparece de 2 formas. Ou você vai ter por mais infinitivo, ou você vai ter o quê? Gerúndio. São essas 2 opções aqui. E ainda, você pode ter uma outra coisa, que é a terceira opção, que é isso aqui, ó. Verbo modalizado. Um monte de verbos sugerem causa. Então, você tem verbos que sugerem causa. E isso também vale para a FCC. Então, às vezes, você tem acarreta. Não é um verbo que sugere causa? Então, você está assim, isso aqui é acarreta. Não é isso? Não é, gente? O que mais que pode sugerir causa? Em termos de verbo, implica. Mas são esses mesmo. Então, você tem um grupo, etc, né? Você tem um grupo de verbo que pode o quê? Sugerir causa. Então, você tem que olhar as 3 coisas, beleza? Vocês viram que eu estava procurando o quê? Conector. Não achava, isso aqui me serve. Não achava, posso partir para isso aqui.
Não é isso? O verbo modalizado também. Então, eu sei que isso aqui é o que pode dar ideia de causa numa alternativa. Quando não tem conector, é muito comum ser isso, ó, verbo modalizado. Muito comum na FCC. E ela não pede muitas questões perguntando fragmento que indica causa? Sim? Bom, agora você vai pensar outra coisa. Eu quero consequência. Tá. Se a gente tiver consequência, primeira coisa, conector de consequência. Me fala o que é conector de consequência. São os mesmos de causa? Não, de jeito nenhum. Tem nenhum igual. Então não dá nem para confundir. Conector de consequência geralmente vem assim, ó. Tão, tal, tanto, tamanho. Mais o que, gente? Mais o conector que. Posso ter alguns outros, tipo assim, de modo que, de forma que, de sorte que. Então, isso é o que a gente chama de conector de consequência. Flávia, posso ter algum verbo modalizado? Pode. Verbo modalizado também aparece aqui. O que vai ser? Não, justifica, não é? Você vai ter outros. Faz com que, não vai ter expressões desse tipo? Isso faz com que, você tem uma consequência. Então pode ter esse tipo de expressão. Bom, o que eu preciso que você entenda? Com muita frequência, a FCC mistura os dois. Ela pede assim, ó, há uma relação de causa e o que, gente? Consequência. Se ela pedir causa e consequência, não é aparecem os dois, é qualquer um dos dois. Vocês entendem isso? Então, se ela falar assim, ó, assinar a alternativa que apresenta a relação de causa e consequência, não precisa ter os dois simultaneamente, basta ter qualquer um dos dois. Agora, se ela pedir causa, tem que ter de causa. Se ela pedir consequência, tem que ter o quê? De consequência. Então, o que vocês estão falando da questão lá na frente, a questão lá na frente está pedindo o quê? Consequência. Tá ou não tá? Não tem uma outra questão depois lá do chegado? Quer ver? Faz assim para mim. Volte lá no texto, tá? Vamos voltar no texto, nas linhas 36 e 37. Voltou? Aí você está assim, ó. O próprio Cortês e tantos outros envolvidos chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso, uma soma tão insignificante diante de suas expectativas que, no fim, muitos se recusaram a aceitá-la. Você está vendo tão que aí? E nem é no chegava-se, gente. Vocês viram que o tão que está em outro pedaço? Viram ou não? Sim ou não? Então, esse tão que você está vendo aí, ele realmente dá uma ideia de consequência, que vai ser sua baliza para fazer a questão lá depois, não era essa de cá. Concordam comigo? Viram ou não? Pronto. Ô, gente, teoria, ela te segura na resposta certa. O problema é que, no fundo, o aluno é muito inseguro para a aplicação da teoria, concorda? Você sabe muita coisa, mistura muita coisa. Então, funciona assim, ó. Se pedir causa, na minha cabeça, na hora, só aquelas 3 coisas e nada mais. Eu não arredo o pé dali, então não erro nunca. Se pedir consequência, só essas 2 coisas e eu não arredo o pé daqui. Se o enunciado trouxer causa e consequência, não é que tem que acontecer as 2, qualquer uma das 2. Vocês entendem isso? Pronto, aí eu não erro nunca. Né? Agora, se eu voltar ao texto, olha o tão que, aí já pensa assim, tem consequência e tem causa. Aí eu já misturei tudo, já errei. Eu estou olhando consequência num enunciado que está prevendo apenas o quê? Causa. Não é assim? Mas beleza. O que faz o aluno ficar bom, gente, é acúmulo de teoria e prática. Não é o que vocês estão fazendo? Praticando. Vocês vão fazer tantas questões que uma hora vai falar assim, não é isso mais não. Ela vai tentar me enganar, mas eu não vou me deixar levar.
Se fosse consequência, tinha que estar escrito aí no enunciado. Tinha que estar escrita a outra parte. Ou ainda, se fosse consequência, ele não ia pegar essa parte. Ele ia pegar só o quê? A outra, caso fosse a resposta, né? Beleza, até aqui? Sim? Bom, ô Flávia, mas aí eu não entendi na linha 40 a ideia de causa. Antes de você voltar ao texto, deixa eu te dar um checklist aqui. Volta para cá. Eu já sei que está atrelado ao segundo verbo. Sabe ou não sabe? Eu sei. Olha aqui, ó. Resolvendo os problemas pode ficar tranquilo. Isso é um passado, ou seja, é uma coisa que foi realmente concluída. Daí o fato de eu chamar aquilo ali de o quê? Causa, não é? É causa desse verbo que já realizou. Se eu colocasse um verifique, não tinha como ser causa. Concorda comigo? Não é, gente? Se eu colocasse um poderia, não tinha como ser causa. Então, olha o que eu estou esperando, eu, Flávia. Se eu quero que esse gerúndio tenha a ideia de causa, eu sei na minha cabeça que o verbo lá é um verbo que ele está como? Indicando uma ação concluída, passada. Vamos lá ver? Então já sei. Tá vendo? Aí isso aí é acúmulo teórico, gente. É por isso que a gente não erra. Tá lá na linha 40 assim, ó. Cedendo à vontade de seus homens, Cortês ordenou que convertessem. Ou seja, já aconteceu, não é condição, não é tempo, não é isso? É porque cedeu à vontade, ele ordenou. Olha que bacana, já sei, isso é acúmulo teórico. Aí você também agora já sabe. Ó. Beleza, até aqui? Sim? Ok? Aí você está agora na questão 7. Todo mundo junto? Está corretamente entendida a seguinte expressão do texto. Bom, essa daqui é o seguinte, no fundo, quando eu li o texto, eu passei pela palavra butim e não falei nada com vocês, né? Fingi que vocês nem olharam para a palavra, porque eu já sabia que tinha essa questão. Qual que é o melhor? Você sabe o que é butim? Sem olhar no dicionário? Eu não saberia, eu tive que olhar no dicionário, né? O ideal é fazer por eliminação, porque você está numa situação de prova em que você não tem dicionário, né? Então está lá assim, ó, que o tesouro fosse tratado como butim. Que o tesouro fosse considerado pilhagem. O que é pilhagem, gente? Pilhagem de ouro que pode ser dividido, não é isso? Roupa, alguma coisa que pudesse ser rateada entre eles. Para pilhagem é isso, para rateio. Deixa para cá, olha as outras. Essa você não sabe. A verdade é que a letra A, o que você sabe dela? Nada. Você ficou em dúvida na pilhagem e no butim. Mas as outras. Sugeriam sofisticadas cerimônias sociais, convidavam a comemorações da alta sociedade. Gente, alta sociedade, cerimônias, não, corta, não dá, essa não dá. Pássaros e flores, sugeria com convidavam também, né? Uma hipótese e o outro é certeza. Pássaros e flores cuidadosamente cinzelados, pássaros e flores soberbamente adornados. Ó, o adorno com cinzelada ainda vai, mas cuidadosa com soberbamente, não. Concorda comigo? Então, tira a palavra, que fica mais fácil, fica mais seguro. Tendo decidido ser preferível capitular, tendo optado por fazer conchavo. E aí, gente? Conchavo com capitular tem a ver? O que é capitular? Rever, né? Mudar de ideia. Soma tão insignificante diante de suas expectativas. Quantia irrisória considerada a carência dos espanhóis. Não, tem carência? Essa palavra aí está fora. Então, olha aqui, se você fizer o que a gente chamou de seleção vocabular, você acerta. E se você quiser interpretar tudo, fica mais difícil, demora mais. Então, qual que é a sua resposta? A. Beleza? Agora você está na 8. Feita a partilha entre o rei da Espanha, o próprio Cortês e tantos outros envolvidos, chegava-se a 100 pesos para cada soldado raso, uma soma tão insignificante diante de suas expectativas que no fim muitos se recusaram a aceitá-la. Bom, antes de você continuar, você vai pensar assim, ó, feita é uma oração reduzida, não é isso? Não é, gente? Então, é uma oração reduzida de o quê? Particípio.
Então, beleza. É a afirmação correta sobre o fragmento acima. Muitos se recusaram a aceitá-la, expressa uma finalidade. Sim ou não? É uma consequência. Ao conector, não dá nem para achar, gente, está escrito, ó, uma soma tão insignificante diante de suas expectativas que muitos se recusaram a aceitá-la. Está vendo que o que se recusaram a aceitá-la é o conector que você está procurando? Isso é uma consequência. Respondi. Todo mundo consegue ver que é uma consequência? Não tem um tão que aí pulando? Tem ou não, gente? Acharam? Então você fala assim, ó, comeu tanto macarrão na hora do almoço que se sentiu mal. Então, o que se sentiu mal vai ser uma consequência de ter comido tanto macarrão. Você tem que achar o conector. Então, o que? Finalidade de jeito nenhum. Fez essa? Depois, a correlação instaurada por tão cumpre-se pela associação entre esse termo e no fim. Não, gente, o tão combina com o quê? Ô, gente, é só uma questão de falar uns trem que o menino leu e não entendeu. Concorda comigo? Olha o menino lendo. A correlação instaurada por tão cumpre-se pela associação entre esse termo e no fim. Tão, no fim. Você não entendeu nem o que está falando. Ou, ele só falou assim, existem coisas chamadas correlatos. Tem isso mesmo. O que é correlato? São conectores que eles vêm desmembrados. Não só, mas também, não apenas, como, tão que, tanto que, ou, ora, quer, seja. Então, existem alguns conectores que são partidos. Isso chama correlato. Só isso. Então, não só, mas apenas, não ainda, mas também, tanto que, tão que, e pode vir até palavra no meio. Olha o que eu estava falando. Aí você leu e pensa assim, nossa, eu não sei nada. Né? Não é que você não sabe, é porque eles inventam uns negócios que você fala assim, não dou nem conta de entender. Então você sabe que o tão faz associação com qual palavra? Que. É difícil mesmo. Até agora você caiu numa questão que você fala assim, isso aqui, nenhum professor nunca trabalhou comigo. Esta matéria aqui é o tipo da matéria que ninguém dá. Não. É ou não é? Ela estava com uma folha de conector aqui, ó. Tudo que eu estou falando tem na sua folha. Tem ou não tem? Todos os conectores. Então, na verdade, no fim equivale a finalmente. Lógico que não, né, gente? No fim dá uma ideia de quê? Fim é final, não é isso? Isso, final, de última coisa, não é? Exprimindo que o desenlace da situação ocorreu exatamente como todos o que desejavam. Então, esse no fim aqui dá uma ideia de o quê? No final. E o outro problema, é como todos desejavam? Não. Então, isso aí já está errado. Se você olhar esse pedacinho, né? Como todos desejavam, já não dá. Serve, esse pedaço também dá, não dá? Ó, o finalmente não dá uma ideia de fim de tempo, né? O finalmente dá uma ideia de mais importante. E finalmente, isso. Então, quando você fala assim, ó, e finalmente todos foram premiados, quer dizer, e ainda, e uma coisa melhor ainda, mais importante, ele dá mais uma ideia de hierarquia do que de tempo. O fim é de final mesmo, né? E por último, chega-se a 100 pesos para cada soldado raso, exprime consequência de condição anteriormente o quê? Cumprida. Qual que é a condição anteriormente cumprida? Feita a partida. Beleza? Então, se a partilha fosse feita, o que, gente? Cada soldado raso receberia o quê? 100 pesos. Beleza? Aqui você não estava olhando o conector, aqui você estava olhando a frase mesmo. Se a partilha fosse feita, cada um receberia tanto. Né? Ou seja, como consequência da partilha, cada um receberia 100. Não é assim que está escrito aqui? Então, a resposta, letra qual? D de dado. Depois, a eliminação da primeira vírgula em que no fim, muitos se recusaram a aceitá-la, mantém a pontuação. Não, você pode até tirar o quê? As duas. Uma só não pode. Todo mundo consegue entender isso? Ou tudo ou nada, ou um par ou nenhuma.
Então, quando você tem uma adjunta adverbial deslocado, você tem até a opção de tirar as duas, mas uma só nunca. Ah, Flávia, mas é melhor não tirar nenhuma. Não, não pensa assim. Pensa que você tem a opção de tirar as duas ou nenhuma. Par pode, uma não. Beleza? Então, você poderia tirar as duas aí. Fez isso aí? Bom, aí a questão 9, provavelmente vocês acharam embolada. Ou não? Nem acharam? Você tem várias possibilidades de fazê-la. A mais fácil, você tem que descobrir o tempo verbal aqui e só conjugar o verbo. Gente, olha aqui, eu fiz aqui no cantinho, ó, só conjuguei. Você conjuga o verbo aqui no cantinho, tá certinho. Mas para você conjugar o verbo, a primeira coisa que você tinha que fazer é saber o tempo e o quê? O modo. E não acho que o professor não faz, não. O meu exercício está todo feito, a gente tem que fazer. Não tem? Você não erra, faz igualzinho, aluno. Então, vamos lá. Maravilho-me de vossa cegueira e loucura. Se estava escrito vossa, eu sei que o referente é qual? Vós. Não é isso? O que é o vós? Segunda do plural. Correto? Todo mundo entende aqui? Que. Aí depois eu tinha isso aqui, ó. Desfazeis as joias bem lavradas para fazer delas bigodes. Se o poeta asteca tivesse dirigido a seus interlocutores, o segredo da questão estava nessa palavra, gente. Seus interlocutores. Quem que são os interlocutores? Os conquistadores, o quê? Espanhóis. Portanto, é plural ou é singular? Plural. Por meio de outro pronome. Só existe outra possibilidade. Em vez de usar a segunda, se eu quero falar com o meu interlocutor, eu posso usar a segunda ou o quê? Terceira. Então, olha aqui. Pensemos comigo. Se fosse segunda, terceira. Tu és meu amigo, você o quê? É. Não é isso? Só que é seus interlocutores, os conquistadores espanhóis. Vós, segunda do plural, qual que é? Terceira do plural. Então, o que você quer é isso. É ou não é? Mas é isso, você tinha que ter visto que era plural. Viu que é plural, já ficou beleza. E é terceira, porque só tem dois tipos de interlocutor. Ou você usa segunda ou terceira, não é isso? Não é, gente? Só tem essas duas possibilidades aqui. Segunda ou terceira usando o pronome você. Não se refere ao ouvinte? Não é, gente? Sim? Só esses dois pronomes aqui se referem ao ouvinte. Só esses dois tipos de pronomes aqui se referem a ouvinte. Beleza? Sim ou não? Bom, então é o seguinte. Primeira coisa, se eu quero terceira, em vez de vossa, o que eu vou ter que ter? Sua. Não é isso? Flávia, pode ser assim, ó, maravilho-me da cegueira e da loucura de vocês? Ó, poder não pode não, porque isso aqui é uma relação de o quê? Posse, não é isso? Não é, gente? É sua. Aqui, ó, aqui não era vossa, não era um possessivo? Você tem que trocar por outro possessivo de qual pessoa? Terceira, sua. Ah, eu queria suas no plural. Ah, é porque vocês erraram um negocinho. O possessivo, ele não concorda com o possuidor, ele concorda com a coisa o quê? Possuída. Então, eu posso falar sua cegueira, me referindo à cegueira de quantas pessoas? 100. Não é isso? Não tem problema, não. Agora, o seu segredo estava mais aqui, ó. Que tempo que é esse? Presente do indicativo. Não, presente do indicativo? Então, aqui, ó. Presente do indicativo. É o verbo qual, gente? Desfazer. Então, aqui, ó. Desfaço. Eu desfaço. Tu o quê? Desfazes. Ele o quê? Desfaço. Nós o quê? Desfazemos. Vós desfazeis. Eles o quê? O problema é que você está cheio de alternativa com essa daqui e essa. Só que você não quer plural? Não é? Só tem uma com plural. Você desfaz, vocês o que, gente? Desfazem. Não é assim? Ô,
Flávia, eu achei que estava no imperativo. Você não achou isso não, porque senão você está muito sem noção. Imperativo de segunda pessoa tem S? Não, então o aluno não pode achar essas coisas. Aí ele vira para mim e fala assim, eu achei que estava no subjuntivo. Não achou não, porque no subjuntivo a vogal muda. O verbo não é desfazer? Não é, gente? Não ficou a vogal é mesmo? Não é desfazer? Então não tem jeito. Olha aqui, ó. Vogal não mudou, não tem conector, não é modo subjuntivo. Beleza? Imperativo, eu nem sonhei, porque imperativo de segunda pessoa não tem S. Vocês lembram disso? Então, nem sonhei. O verbo só podia estar no presente do o quê? Indicativo. Sabe qual foi a única coisa que eu fiz? Eu nem fiquei tão preocupada com o possessivo, não, porque o possessivo eu sabia que ele era de terceira. Eu só conjuguei aqui para ter certeza disso aqui, ó. Eu desfaço, tu desfaz, ele desfaz, nós desfazemos, vós desfazeis, eles o quê? Desfazem. Como eram os conquistadores espanhóis, no plural, só pode ser o quê? Vocês desfazem, não é vocês? Não é, gente? De modo que a sua resposta é, maravilho-me de sua cegueira e loucura, que desfazem as joias. Vocês o quê? Desfazem. Letra qual, gente? D de dado. Perfeito? Então, uma questão dessa, o aluno precisava de entender assim, ó, primeiro, em que tempo que está, depois conjugar olhando a pessoa. Flávia, sabe o que eu achei que embolou? O enunciado, porque ele não falou que era para passar para você, mas ele não precisava de ter falado. Olha o que eu estou te dando de informação conceitual. Só existem no português duas pessoas responsáveis pela interlocução, ou seja, que podem funcionar como ouvinte da frase. Quais são essas pessoas? Tu e vós, ou o que, gente? Você e vocês. Não, responsável pela interlocução nunca pode ser ele. Ele é de quem o que se fala, não é isso? Agora, a concordância do você é igual a do ele. Não é igual? Não é igual, gente? Só que pensa assim, ó, pronomes de interlocução. Se está na segunda e eu te pedir outro pronome para interlocução, mantendo sentido, só pode ser qual? Você. Se está no você e pedir outro, só pode ser qual? Tu. Entenderam? O aluno tinha que fazer essa leitura do enunciado. Quando ele falou assim, ó, se o poeta asteca tivesse dirigido a seus interlocutores, os conquistadores, por meio de outro pronome, se está no vós, só pode ser vocês. Beleza? A correlação entre esse novo pronome e a forma verbal, respeitando o contexto, estaria totalmente adequada ao padrão escrito em passei tudo para vocês. Agora deu para entender? Sim? Então você tem que saber essa teoria aqui, ó. Não era isso aqui que você tinha que saber para entender melhor o enunciado? Né? Noção de interlocutor. Todo mundo na 10? Comigo? Aí depois eu tenho assim, ó, aquele monarca distante e invisível cujo poder Cortés representava. Considerado do ponto de vista estritamente gramatical, o segmento acima mantém a correção se a forma verbal representada for substituída por. E aí? Por que contestava? Você tinha que olhar a regência. Olha que questão mais sem vergonha, né? Agora, o que te faz perceber isso? Considerado do ponto de vista estritamente gramatical. Tá, isso. Mas você fez o raciocínio exatamente igual eu fiz. Olha aqui, ó. Se você for primeiro pelo tempo verbal, foi a primeira coisa que eu olhei. Ó, representava é pretérito que imperfeito. Só que na hora que eu peguei, estava tudo no imperfeito. Aí eu falei assim, então não é isso, é outra coisa. Não é isso? Aí eu vi o cujo. Pronome relativo, gente, dispara meu coração. A regência é anterior. Então, eu fui olhando a regência. Vi pronome relativo, a chance de ser de regência é grande ou é pequena? Grande. Então, passa a ter esse olhar. Vê o cujo, um que, um de que. Viu o pronome relativo, sabia. A maioria olhou para essa questão e pensou assim, não sei nem o que é para trocar. Né? Então, vamos lá.
Você tem assim, ó, aquele monarca distante e invisível cujo poder Cortês representava. Quem representa, representa algo. Cujo poder Cortês contestava. Quem contesta, contesta algo. Beleza? Aí você tem assim, ó, se curvava. Quem se curva, se curva. Você pode se curvar o quê? Ah, não é isso? Se curva a alguém ou a alguma coisa, não é isso? Então, a cujo poder. Aí teria que ser a cujo. Então, vamos colocando aqui só para você ter uma ideia, ó. Aí eu falo a cujo poder se curvava. Quem desconfia, desconfia de. Então, tem que ser de cujo. Ah, mas de cujo é feio. Não, não tem nada disso, não. De cujo poder Cortês desconfiava. Fazia frente. Quem faz frente a. A cujo poder Cortês fazia frente. Não, Flávia, agora a questão ficou fácil, né? Bom, qual que foi a sacanagem? Ele deveria ter te dado uma dica no enunciado, que é a diferença. Nesse tipo de prova, ela não vai te dar. Como que você vai ver que é regência? Vai ter o pronome relativo. Isso já é a referência, tá? Se apoiava. Quem se apoia em. Então, vai ser em cujo poder Cortês se apoiava. Lembra o seguinte, pronome relativo eu tenho que saber para um monte de coisa mesmo. Que, cujo, quem, o qual, onde, que aparece mesmo esses 5. Nem adianta, tem mais 2, né? Como e quanto. Mas não aparece. Você tem que lembrar esses daqui. Flávia, então quando ela pedir assim, do ponto de vista estritamente gramatical, e propuser a substituição de verbo, na verdade, ela quer o quê, gente? Regência. Se houver um pronome, o quê? Relativo. Você vai olhar isso. Era muito difícil? Eu só olhei os 2 primeiros. Disse que os 2 primeiros estavam no pretérito perfeito. Falei, não é tempo, é outra coisa. Né? Todos. Não, mas aí depois eu fiz um por um assim, ó, vendo a regência, porque aí você tem mais garantias. Concorda comigo? Fica mais seguro. Pessoal, vamos beber água e voltar. Vocês só vão beber água e voltar, 5 minutos, porque não tem outra coisa para vocês fazerem, não tem cantinho, não tem nada. Rotativo, você pôs? Eu nem pus.